Deixa eu comentar mais um detalhe importante, que é a questão da densidade nutricional, né? Ração para aves, via de regra, é nutricionalmente muito densa. O que significa isso? A quantidade de nutrientes que você coloca é grande para o espaço que você tem, né? Então não sobra espaço, né? Existem algumas categorias de aves que sim, são fórmulas com uma quantidade menor de nutrientes, então sobra espaço, e a gente aí tem os ingredientes adequados que a gente utiliza para lidar com esse tipo de situação. A gente vai fazer isso. Só que para frango, a situação normalmente é de espaço faltando. E na formulação de custo mínimo, espaço é dinheiro. Espaço custa caro, espaço custa alto. E eu vou começar a ilustrar aqui para você o efeito que tem na fórmula quando a gente começa a ganhar espaço. Como que a fórmula vai trabalhando no custo mínimo. Então, isso aí eu vou começar a mostrar para você agora. E para a gente poder ganhar espaço, eu vou partir dessa ração que é nutricionalmente muito densa e vou começar a tirar nutrientes dela. Vou deixar ela numa densidade nutricional menor. Eu vou fazer isso de forma gradativa para a gente poder ir observando o comportamento da fórmula. Eu vou, então, começar a flexibilizar um pouco o nível de proteína aqui, tá? O Rostanho recomenda 24,27% para a fase pré-inicial. Eu vou começar a reduzir, vou reduzir bastante. Eu não estou querendo dizer que eu recomendo tecnicamente essa redução, não é isso. É só para ilustrar mesmo a questão do ganhar espaço. A ração fica nutricionalmente menos densa e eu começo a ganhar espaço. Qual o impacto que isso tem na fórmula? Muito bem. Vamos, então, recordar aqui, ó, nossa fórmula está custando R$ 2.217 por tonelada, com essa distribuição de ingredientes. Eu gosto sempre de olhar para esses ingredientes que entram em maior quantidade, porque se de uma fórmula para outra, para a gente conseguir enxergar aí uma diferença mais fácil, né? Então, vamos lá. Eu vou partir de 24,27% para 22%. É uma diminuição considerável. Eu diria para você que aí o nutricionista, quando está formulando, então ele tem um nível lá, vamos supor que o nível padrão dele, então, seja esse, 24,27%. Para ele aumentar isso ou reduzir isso, ele vai ser muito mais conservador do que esses 2 pontos percentuais que eu modifiquei, né? O nutricionista trabalharia ali de 24,27 para 24, ou para 24,5, se fosse o caso de aumentar o teor de proteína. Ele oscilaria ali para baixo meio ponto percentual, mas não fugiria muito disso, tá? Só estou fazendo para exemplificar mesmo. Então, olha só, 22, vamos resolver para ver. Eu cliquei em Solver, resolver. Opa, Solver não encontrou uma solução. Ele está dizendo que não encontrou uma solução, e aí eu vou querer entender o porquê que ele não encontrou uma solução. É claro que ele não encontrou uma solução. Foi bom isso ter acontecido. O prof cometeu um equívoco comum de acontecer. Que não pode acontecer, embora seja relativamente comum, a gente precisa tomar cuidado. Eu coloquei o valor máximo menor que o mínimo. Não dá. Não é isso que eu queria fazer. O que eu queria fazer era isso, ó. Eu deixo o limite superior em 100% e coloco o limite mínimo em 22%. Aí eu vou conseguir fazer essa redução no teor de proteína. Quer dizer, espero que sim. Vamos ver. Então, solver, resolver. Tá lá, agora sim. O solver encontrou uma solução. Olha que interessante. Ele atendeu a proteína nos 22% que nós queríamos. Olha só que ele atende os nutrientes todos no mínimo. O preço baixou de R$ 2.217 para
R$ 2.073 por tonelada. Baixou muito o preço, tá? Depois, vamos observar a fórmula. Nós tínhamos 44% de farelo de soja naquela primeira fórmula. Como baixamos a proteína de 24 e pouquinho para 22, ele pôde tirar farelo de soja, que é o nosso ingrediente que fornece muita proteína. Olha só, é um concentrado proteico. Então, ele tira o farelo de soja, que é um concentrado proteico, coloca milho, então ele consegue mais energia via milho, e com isso ele consegue diminuir consideravelmente o óleo de soja. E o óleo de soja é um ingrediente que, olha o preço que eu estou considerando aqui na nossa matriz. R$ 7,50 o quilo. É um ingrediente muito caro. Então, a hora que eu diminuo o teor de proteína bruta, eu gero um espaço na forma, ele pode tirar farelo de soja, tira farelo de soja, coloca mais milho para suprir a energia, e com isso ele consegue tirar óleo, que é um ingrediente caro, né? Então, percebe o impacto que o espaço gera na fórmula, né? É um impacto muito grande, tanto em diferença na fórmula que está se obtendo, quanto no preço, né? O espaço custa caro. Eu vou gerar mais espaço ainda, ó. Vou colocar agora 20% de proteína. Vamos ver o que vai acontecer? Temos que otimizar novamente, né? Solver, resolver. Aqui o Solver encontrou uma solução. Ótimo. Vamos ver o atendimento nutricional. Ele atendeu a proteína no mínimo mesmo que a gente queria. E os demais nutrientes? Todos no mínimo ainda. Todos no mínimo. Vamos ver a questão de ingredientes. Olha, na primeira fórmula, aquela com 24,27% de proteína, ele estava colocando em torno de 44% de farelo de soja. Era uma ração muito proteica, que exigia uma quantidade grande de farelo de soja, que é um ingrediente concentrado proteico. Agora ele conseguiu diminuir bem. Ele gera espaço para a entrada do milho. O milho já está entrando nessa fórmula em 63%, né? Arredondando 64%. Com a energia, porque o milho é um concentrado energético, com a energia vinda do milho, mais do milho, ele consegue, com isso, diminuir a inclusão de óleo de soja, que está bem caro. Então, a fórmula diminui para, considerando por tonelada, reais por tonelada, R$ 1.947 por tonelada. Então, perceba. Por quê? Claro, a proteína tem o seu preço também. Ela custa. Aminoácidos custam caro. O preço está aqui na nossa matriz nutricional. Farelo de soja é um ingrediente caro. Mas a energia também é. Então, olha como o programa lida quando aparece um espaçozinho. Ele passa a jogar com inclusão diferentes de ingredientes para atender a ração no menor custo possível, né? Muito bem. Eu vou continuar gerando espaço. Agora eu vou considerar 18% de proteína bruta. Vamos lá, vamos resolver e ver o que vai acontecer. Olha só que interessante. O Solver encontrou uma solução. Vamos verificar aqui, ó. 18% de proteína. Ele atendeu o mínimo de proteína, o mínimo de energia. Olha o cálcio. O cálcio ficou além do mínimo. Ele já, os outros nutrientes, ele trabalhou no mínimo também. Vamos observar a fórmula agora. Ele não coloca mais óleo, não precisa colocar mais óleo para atingir esse nível de energia. E ainda começa agora uma situação, que eu estou fazendo um exemplo só para ilustrar mesmo, começa a sobrar espaço. Como que eu sei que começa a sobrar espaço? Porque ele começou a preencher com ingredientes baratos. Olha com o que ele preencheu. Ele preencheu com calcário calcítico.
Olha só nos preços, olha o preço de ingrediente. Qual é o ingrediente mais barato que tem? É o calcário calcítico, né? Então, ele fala assim, olha, bom, consegui atender a exigência de todos os nutrientes e ainda me sobrou espaço. O que eu vou fazer? Eu tenho 100% de espaço, me sobrou, o que eu vou fazer? Vou preencher esse espaço com um ingrediente que é barato. Quem? No nosso caso aqui, que tem disponível? Calcário calcítico. Aí ele colocou uma quantidade além do necessário de calcário calcítico, tá com um valor aqui atingido acima do mínimo necessário. Claro, a gente não deixa essa fórmula. Na verdade, para frango, você trabalha atendendo a exigência exata mesmo, né? Desses nutrientes que a gente deve considerar. O detalhe é, sobrou espaço, né? Para frango isso não vai acontecer. E quando isso acontece para aves, a gente tem a estratégia certa para adotar. Quando for o caso, eu menciono com vocês. O fato é que agora a gente não consegue mais corrigir essa fórmula, fazer ela ficar no atendimento certinho da exigência nutricional. Porque, olha só, se eu travar aqui a exigência em 0,97 de cálcio, eu não ficou mais do que o mínimo, agora eu travei, professor. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai continuar sobrando espaço, provavelmente. Ó. Ele encontra uma solução, continua sobrando espaço, e aí ele vai pegar mais o quê? Ó, ele pegou mais do que o dobro de sódio agora. Por que ele pegou mais do que o dobro de sódio? Ele incluiu muito sal. Eu tenho na minha cabeça uma referência de sal para uma ração desse tipo, aí em torno de 0,5%. Né? Só de olhar para o sal, você já vê que está além do normal, né? Tá com 1,27% aproximadamente. Ele pegou porque o sal é o segundo ingrediente mais barato aqui na nossa lista. Ó. Então, ele vai preenchendo com sal, né? Você poderia travar a quantidade de sódio. E o sal é fonte do quê? De sódio. Tá? Por isso que o problema apareceu no sódio. Ele colocou mais sal, que é o ingrediente mais barato, e o problema aparece no sódio, porque a gente usa o sal para fornecer sódio. Você poderia resolver novamente, travando o sódio agora. O problema vai aparecer no outro canto. Vamos ver onde apareceu agora o problema. Na energia. Olha, ele já passou, ele já julgou melhor aqui, trabalhar com energia em excesso. Deixa eu ver aminoácidos. Aminoácidos ainda não, mas ele mudou a proporção de milho e de soja. Está com um oferecimento até excessivo de energia, atendendo aqui a quantidade de proteína certinha, mas com excesso de proteína. Professor, eu quero exatamente 2.975 de energia. Vamos ver como é que vai ficar. Vou pedir para ele resolver. Ele encontra uma solução, só que agora aparece um excesso de proteína. Deixa eu travar essa proteína em 18% também, para você ver como é que vai ficar. Ele já não encontra mais uma solução. Ele não tem uma fórmula que atenda exatamente a exigência do jeito que a gente quer. Vamos ver onde é que ele deu o problema. Deixa eu só tentar entender onde é que ele deu o problema. Aqui, ó. O problema foi onde? Justamente no espaço. Realmente, se você observa que o atendimento nutricional, você verifica que ele atendeu tudo. Na verdade, atende tudo, né? Porque o fósforo estava o limite inferior estabelecido de 0,46, ele está pegando mais, mas o nosso limite superior era 100%, então essa restrição acaba que ele atendeu. Mas ele disse que não consegue atender por causa da quantidade mesmo, olha só que interessante. Ele não consegue preencher 100% de espaço. Ele fica com espaço, ele consegue preencher 99,83% de espaço. Eu consegui essa percepção agora, porque eu aumentei o número de casas decimais. Bom, eu vou continuar travando, então. Vamos verificar. Agora eu travei o fósforo. Vamos ver. Ele não estava conseguindo, né? Não vai continuar não conseguindo. Mas deixa eu tentar resolver. Olha lá, ele não consegue de novo. Bom, agora ele... Menos ainda, então 99,28
é o máximo que ele consegue preencher de espaço.